como esse aqui é o primeiro exercício que a gente está fazendo de conversa na galeria, o que vocês vão ser meio cobaias dessa situação. Então, o que eu imaginei, considerando que o Mauro é um artista vivo e está presente, como diria a Marina Abramovic, né, o artista está presente, era fazer isso mais um bate-papo do que uma explanação ou qualquer teorização sobre o próprio trabalho dele, mas ouvi-lo e tentar entender através dele porque, como é que surge, como é que a gente chegou nessa exposição a partir de coisas que ele já tinha feito, de uma pesquisa visual que ele já vinha desenvolvendo e entender, enfim, o que está representado aqui, sintetizado nesse trabalho, que é também o primeiro projeto que a gente faz de fotografia contemporânea dentro do Instituto. O Instituto não tinha assim, uma programação regular de fotografia contemporânea e vai ter a partir de agora, e a ideia é que essa galeria seja, que ela receba uma vez por ano um projeto inteiro comissionado pelo Instituto, desenvolvido dentro do Instituto. Ela vai ser uma galeria dedicada ao acervo do Instituto, então durante 9 meses vai ter uma exposição sobre coisas que estão no acervo do Instituto e durante 3 meses do ano uma exposição com algum artista convidado que vai desenvolver durante um ano um projeto especialmente para cá. Então o Mauro também foi nosso cobaia nesse projeto e trabalhou longamente, intensamente, freneticamente para que o projeto desse certo, porque a gente também teve um pouco de tempo, menos tempo, né, para desenvolver. O projeto durou mais ou menos 6 meses, do começo até inaugurar a exposição. A Ana, enfim, falou um pouco do Mauro, do trabalho dele. Eu acho que talvez ele pudesse começar comentando assim, como é que se deu a formação visual dele, porque além de ter estudado em Nova York, ele teve ligado ao cinema, né? Na verdade, a sua formação mesmo sou formado em cinema. Graduação foi no cinema. Você talvez pudesse comentar assim, como é que foi, como você se formou visualmente, onde é que estava a origem assim da sua formação e do seu interesse pela fotografia? Bom, boa noite, né? Boa tarde. Obrigado aí pelo convite, pela presença aí de vocês. Bom, só para, eu acho que falar um pouco, como o Thiago pediu aí, da formação. A formação, eu fiz cinema, mas nunca exerci, nunca pratiquei, né, o cinema, nunca desenvolvi nada na linha de audiovisual, né, mas foi, obviamente, uma formação ali importante para mim. E, paralelo ao cinema, eu já comecei a fazer a fotografia e dali eu estudei em cursos de fotografia no Brasil. Depois, ao término da minha formação na Faculdade de Cinema, eu fui para Nova York e lá me aprofundei mais na pesquisa ali de formação, né? E já não vou falar mais sobre a formação, mas eu acho que falar um pouco sobre, talvez, a prática, né, dessa fotografia analógica em preto e branco que eu venho desenvolvendo há vários anos, né, há mais de 20 anos, né, e que mudou muito, né, desde da minha formação até os dias de hoje, com o advento do digital, né, e eu acho que essa mudança do meio também influenciou muito o uso que eu venho fazendo da fotografia, no caso, analógica. Não sei se todo mundo conhece o Mauro, o trabalho e tal, mas tem uma coisa muito consistente do estilo, de o Mauro sempre usar filme preto e branco, filme de altíssima sensibilidade, que dá esse granulado, né, quando amplia, assim, nessas cópias grandes, que também é uma característica do trabalho dele. As imagens, em geral, são muito ampliadas de um tamanho bastante grande. Aí é uma coisa que ele começou a desenvolver no momento e aos poucos a fotografia se transformou totalmente, virou digital, colorida, criou um outro estilo e o próprio estilo dele ficou muito marcado e ganhou uma qualidade até que faz uma referência a uma certa época da fotografia, né? Ou até em alguma maneira ao fotojornalismo e tal. Então, para quem não conhece muito, o que vocês estão vendo aqui faz parte também de uma poética que o Mauro vem desenvolvendo há muito tempo com a fotografia em preto e branco. Mas enfim, te interrompi. Não, mas eu acho que é por aí mesmo, complementando, eu acho bacana. E acho que se a gente
puder já entrar no processo que foi a feitura dessa exposição, acho legal, né? Porque foi, como o Thiago colocou, um projeto comissionado, né? Então ele tinha ali uma certa urgência, né? Por uma questão de prazo e óbvio, retratar São Paulo, né? Que eu acho que era o grande desafio. E esse processo todo de sair a campo fotografando, essas idas e vindas, foi muito árduo, assim, foi um processo Espera, muito... Antes de você falar isso, vou fazer mais um... Só para comentar então, como é que isso começou? Tá. Fazer um histórico, só para a gente puxar da revista, porque a matéria da revista foi importante para estabelecer essa relação. Eu já acompanhava o trabalho do Mauro há algum tempo e tinha especial interesse por uma série que ele tinha feito, que chama Empossamento, durante a posse do Lula em Brasília, uma série de 2003, quando o Lula foi eleito. Né? Então, ele fez uma série muito bonita com fotografias de Brasília em preto e branco, que retratavam uma espécie de movimentação do que foi a posse, mas não registrava nem o Lula, nem exatamente os eventos que estavam acontecendo, que era o que a gente estava vendo nos jornais, né? Não tinha nada do que poderia ser um conteúdo noticioso, assim. Era você fica até com um certo mal-estar em ver aquilo, e parece um show de rock, uma multidão vai se aglomerando, tem uma espécie de confusão, e depois todo mundo se dispersa e sobram uns copos, sei lá, papéis, coisas assim. Era uma coisa muito pouco descritiva do que seria de fato, o que você esperaria que fosse uma posse. E aquilo ainda tinha como pano de fundo uma cidade, Brasília, que era muito marcada do ponto de vista visual e muito simbólica do ponto de vista utópico, e também muito importante para entender o trabalho, quer dizer, muito ligado ao trabalho que o Mauro já vinha desenvolvendo com a arquitetura modernista, né? Algumas outras séries dele também, que ele fotografa Pampulha, ou outros prédios que têm claramente um marco modernista, e ele faz isso com uma organização formal diferente, mais limpa e tal. E, enfim, isso já acompanhava alguns dos trabalhos dele. Em 2012 teve uma coisa em São Paulo, que também não sei se todos são do Rio, que foi tem um bairro em São Paulo que é a Luz, que ainda está invadido por usuários de drogas, é um bairro bastante complicado na cidade, né? Usuários de crack, né? Né? Especialmente o crack, mas é um bairro histórico, bastante importante, que em janeiro de 2012 teve uma ação do governo do estado, inclusive bastante controversa junto com a prefeitura, que eles invadiram o bairro com cavalos, não sei o que, tentando expulsar os traficantes, num projeto maior que chama Operação Nova Luz, que era de tentar limpar aquela região dos problemas do tráfico de drogas para vender os terrenos através de incentivos e tal para iniciativa privada. E aí veio a ideia de convidar o Mauro para fazer um registro da região completamente livre, tentando inclusive mostrar que aquilo era uma transformação que não estava ligada só a um acontecimento pontual, que era essa invasão da polícia, a expulsão dos traficantes, mas uma transformação mais gradual, mais complexa do próprio cenário urbano. E naquele momento o Mauro fez uma série de fotos da Nova Luz, foi lá diariamente, né? Fez um trabalho bastante extenso. Depois do projeto ali da Zoom, pelo menos aquela área ali da Nova Luz, também chamada Cracolândia ali, né? Eu acabei dando depois da publicação da Zoom, eu não retomei, não. Eu deixei, porque foi um processo muito intenso e depois tem uma hora que você fala, já deu, partir para uma outra história, mas a minha vontade era continuar, para mostrar um pouco a importância da movimentação, né, dessa transição, né, de um estado para o outro, né, dessas transformações que a cidade está sofrendo, né, tanto São Paulo agora aqui no Rio, é impressionante assim, a rapidez também com que as coisas vão se alterando, né, mas eu
Lá na Nova Luz eu acabei não voltando, mas aí teve o convite, né? Aí, e sim, a ideia surgiu dali. Quando a gente falou, vamos desenvolver um projeto de fotografia contemporânea, o que poderíamos fazer? Eu estava em conversa com o Mauro e tal, eu falei, bom, São Paulo está sofrendo uma transformação radical em vários outros lugares, não só na Nova Luz, mas tem investimentos, empreendimentos imobiliários e muitas coisas acontecendo na cidade. Como é que seria interessante pensar, até um projeto que estava inaugurando essa relação do Instituto com a fotografia e com o acervo, né? Como é que se poderia fotografar a cidade hoje de uma forma que não repetisse coisas que já tinham sido feitas anteriormente, mas e que desse conta de mostrar as tensões sociais, políticas, históricas, enfim, a complexidade de situações que estavam acontecendo dentro das cidades. Então surgiu a vontade, quer dizer, falei com o Mauro e a gente montou esse projeto que era, durante alguns meses, ele teria que fazer caminhadas pela cidade e tentar criar um retrato do que seria São Paulo em transformação. O desafio era retratar São Paulo, um pouco de um recorte ou alguma essa disponibilidade de investigar a cidade e tentar o que extrair dessa investigação, né? E só o fato, né, de você se colocar a campo ali nessa tentativa, isso já obviamente gerou ali, para mim o projeto já começa ali, né, só nessa caminhada, nessa busca, porque assim, apesar de viver em São Paulo e fotografar São Paulo, é diferente você ter um projeto encaminhado onde aquilo, né, é a pauta, é o assunto ali para o trabalho, né? E no caso, ao longo ali do processo, né, dessas saídas e desse olhar para o material, né, após o material ser captado, né, a gente ia trabalhando meio que, como a gente tinha um prazo assim de captação de aproximadamente 3 meses, o que não é muito longo, né, é um prazo que, se for pensar em termos de transformação, né, eu acho que não dá para, mas dá para, obviamente, coletar muito material, que foi o que eu fiz, e dentro dessa captação teve muita angústia, né, um processo muito difícil ali de tentar conseguir uma imagem satisfatória, né? Porque para mim o que era mais importante, além do retrato da cidade, era obviamente a imagem, né? Pegar o que não me interessava somente sair fotografando com uma leitura mais, diria, pedagógica, né? Dessa transformação, e sim uma leitura que fosse conivente com aquilo, com a prática que eu venho desenvolvendo através da fotografia, né? E que ela se relacionasse, né, com o que eu venho desenvolvendo. Então, sim, são muitos elementos que tinham que ser coordenados e alinhados para chegar numa imagem satisfatória, né? Que para mim fosse satisfatória. E esse processo foi muito... Eu lembro que durante ali as saídas, né, o título da exposição acabou me vindo através dessa dificuldade mesmo, esse fora de alcance, essa impossibilidade de você abarcar aquela cidade, né, que tem tanto em termos de escala, né, para onde me direcionar, né? A gente tentou sair um pouco do lugar comum, né, no sentido assim, de evitar um pouco o centro, de ir um pouco mais para locais menos evidentes. Mas mesmo isso, assim, eu acho que o interesse maior era, para mim, assim, eu ia para lugares distintos, lugares que eu talvez nunca tivesse estado, né, ou passado, e isso tinha um pouco também esse frescor de um primeiro olhar, né, para alguns locais, né, e outros que eram revisitados, né, mas a dificuldade era realmente pensar
na imagem, né? Porque até só colocando aqui, a gente acabou de terminar esse workshop e fomos todos ali para a área portuária ali da perimetral e o pessoal teve uma saída a campo que a gente fez nesse dia, que todo mundo levou, fotografou ali ficamos ali, rodamos ali durante umas 4 horas, né? 4, 5 horas, não lembro. E depois, no dia seguinte, a gente foi comentar o material que foi coletado. E assim, é uma dificuldade imensa, assim, mesmo de um lugar ali que visualmente é impressionante, você transformar aquilo numa fotografia é outra história, né? Então, esse processo foi bem bacana ali no workshop também. E eu acho que isso foi meio que, diria assim, que o que aconteceu ontem no workshop e o processo de feitura de elaboração dessa exposição foi muito parecido, assim, acho que um pouco para colocar, assim, em termos de captação, né? Aí depois eu acho que a gente também tinha um destino, o destino era essa galeria, né? E aí que eu acho que a coisa, para mim, ela começa a ganhar o corpo que eu diria que é o objetivo final mesmo, porque eu sempre tive uma preocupação muito grande assim, com o espaço positivo, em pensar a fotografia não bidimensional ali na impressa, mas para mim eu sempre penso a fotografia na parede, no espaço positivo, para onde que ela vai, qual o destino dela, né? E às vezes ela tem uma escala que ela pode ser um pouco mais restrita, outras vezes maior, e aqui essa alternância eu achei que foi bem importante para esse trabalho, né? Mas ou seja, aí depois de captado e durante o processo de captação, a gente também já começou a desenvolver o processo do espaço positivo, né? Então era assim, outras questões que tinham que ser ordenadas. A gente fez, o Thiago que trouxe a ideia dessa montagem, que quando ele colocou ali, quando a gente teve a primeira discussão sobre como apresentar, como usar essa galeria, eu lembro que o Thiago, eu pensei uma coisa de trajeto, né? Então da gente soltar as imagens da parede e trazer para os painéis delas, da gente ter um percurso, né? E quando ele falou isso, eu falei, nossa, é isso, vamos para esse caminho, eu acho que na verdade, ter vários percursos. Ter menos... Um pouco a ideia do projeto positivo era que você pudesse ter, em vez de chegar numa galeria e olhar dar aquela olhada geral e ver um monte um pouco vertiginoso, assim, você vê um monte de fotografia e fala, bom, vou começar por aqui e vou lendo assim, a gente estava tentando criar algum tipo de reflexão que expressasse também o processo de caminhada dele pela cidade. Tinha uma coisa que o Mauro definiu desde o começo, que era, vou fazer essas fotos todas com a minha Leica, andando, não vou subir em grandes prédios, não vou fazer nenhum ponto de vista assim que seja espetacular ou que não seja possível de uma pessoa que está andando pela cidade experimentar. Que é meio uma prática que eu venho adquirindo já há um tempo então, e aqui eu achei bem importante, assim, de não ter essa coisa do ponto de vista privilegiado e sim o do pedestre, né? Então, isso era uma coisa que ele determinou desde o começo. E aí, quando eu estava vendo as imagens, achei que seria interessante também criar algum tipo de percurso e até de uma certa dificuldade para quem está vendo a exposição, que teria que não só mimetizar, de certa maneira, os planos, né, de uma cidade, os pontos de vista e a possibilidade de você chegar na obra de maneiras diferentes, mas também fazer com que você se decida se você anda por aqui, vai por ali, vai por aqui, você divida um pouco a dificuldade e a angústia que o Mauro teve também para construir o trabalho. Eu acho que tinha também assim, uma questão que, por exemplo, não tinha, diferente de outros projetos que eu desenvolvi, onde tem um eixo, né? Aqui não tem por exemplo, eu fiz uma série em Taipei, quando eu fui para participar de uma Bienal, que era os motoqueiros de frente do farol, ali esperando o sinal abrir, eles todos alinhados, e a partir desse eixo eu fui investigando a cidade, né? Então você tem ali uma
ou eu tinha acabado de fazer um projeto também para o CCBB lá em São Paulo, que eram os engravatados na área bancária do Centro Antigo de São Paulo, sempre pegando aquelas perspectivas, ou seja, trabalhos ou projetos que têm um eixo que você vai atrás e tal. Esse não, a ideia era meio que dispersar mesmo, não ter quero fotografar São Paulo a partir de um determinado aspecto, né? Então, isso não aconteceu nesse projeto. Então, a ideia era meio que deixar a coisa solta mesmo, e isso gerou muito mais dificuldades, porque, óbvio, qual que vai ser a abordagem, né? Então, eu acho que dentro do processo todo, o fato de não ter tido um eixo ajudou, porque a gente chegou aí nesse resultado, mas, ao mesmo tempo, o nível de dificuldade foi maior, né? Obviamente, assim, de conseguir, assim, eu coletei muito material, muita coisa foi, assim, dispensada, né? A gente teve que descartar bastante, mas eu acho que eu fiquei muito satisfeito com como a gente conseguiu articular essas questões dentro aqui desse espaço positivo. A minha vontade de fotografar São Paulo sempre foi muito grande, então, assim, para mim, quando veio esse convite, eu abracei, assim, na hora. A única angústia, a maior aflição que eu tinha era a questão do prazo, que eu achava muito curto, né? Que era realmente você mergulhar numa história e às vezes você precisa de mais pausas e tal, mas a questão do prazo foi uma dificuldade muito grande, assim, de ter que tirar esse material num período curto, né? 3 meses, assim. Eu acho que um projeto, se ele tivesse, por exemplo, 2 anos, também teria outra abordagem, né? Porque talvez você não saísse tanto, espaçasse mais as saídas então, no final, deu super certo, né? Tem sentido também nesse espaço de tempo, porque você tinha o Itaquerão sendo construído, o Templo de Salomão sendo construído, as manifestações acontecendo, o Niemeyer pegando fogo. Ele representa também visualmente, ainda que de uma forma um pouco indireta, e né, isso também eu acho que é uma característica do trabalho do Mauro. Você não tem na cena, quer dizer, você não tem a cena na foto, são coisas, ele é absolutamente difuso, né, o que está sendo representado. Ele representa um período histórico muito concreto, específico. Ele não é nenhum grau atemporal, assim, digamos, né? Eu acho que isso isso estava claro para a gente, assim, e a gente fez questão de incluir, tanto na exposição quanto no livro, fotos que marcassem o tempo claramente e que não dessem a ideia. Eu acho que elas, de certa forma, são importantes, assim, a do memorial e a da manifestação são as duas que você localiza, né? São as duas imagens que você sabe que o trabalho é recente ali, e está falando do agora, né? Dessa questão atual aí, dessas né, transformações aí das cidades, no caso aqui São Paulo bom, Itaquerão também ele situa, né? Porque a gente sabe que do prazo, né? Dessa história toda, né? Então a gente sabe que ele ficou pronto nas vésperas da Copa. Então, assim, eu acho que a edição acabou se dando muito eu diria, o conteúdo e a força que eu achava, assim, mais pertinente de cada imagem, né? Assim, de pensar tinha uma questão também dos lugares que a gente, apesar, assim, a gente não queria repetir muitos lugares, apesar de ter repetido aqui uns 2 ou 3, de tentar sair do eixo central, né? Tem aqui a Praça da Bandeira e a Praça Roosevelt, mas de resto é mais bairros menos centrais, né? Mas assim, eu acho que a edição ela também se deu um pouco, muito pelo teor das imagens, né? Assim, por exemplo, essa imagem aqui, acho que ela foi a última a entrar, né? Eu acho que essa foi a última. Eu lembro que a gente ampliou ali no final, até nos últimos, mas que é uma que ela difere um pouco talvez das outras, tem uma ação acontecendo assim, mas que você não sabe direito o que é, eu chamo ela meio de bang bang, assim, tem um carinha que parece estar
Vai preparar algum tipo de... e na verdade ele está andando de abordagem. skate, só que você não vê o skate, ele está em cima do skate, e então ele tem o gesto corporal dele é muito peculiar, assim, ele dá uma dinâmica ali para a imagem que... Aí tem uns detalhes, né, por exemplo, o Templo de Salomão, né, que tem uma imagem um pouco mais fechada, aí essa ideia... junto da edição também pensar o tamanho das imagens, né, o formato, porque tem uma questão que é assim, a gente está produzindo, está captando, está pensando em projeto expositivo e também pensando como que essas imagens vão existir, né? Porque assim, essa determinação do tamanho, ela vai durar para sempre, né? Porque agora essas imagens só existem nesse tamanho. Foi também uma imposição que eu fiz para a questão de edição das imagens, elas não existem em outro tamanho. Então eu já tinha que também pensar a escala que elas existiriam, né? E adequando tudo isso a esse projeto expositivo, né? Então são questões assim que a gente tinha que tomar essas decisões muito rápido, né? A gente fez, então é isso, o Mauro ficou 3 meses fotografou, sei lá, 150 rolos de filme, fez muita coisa. Tem uma dificuldade aí para fazer uma edição sintética de 18, 19 imagens. Quando eu vi o trabalho, eu falei, putz, fazer um catálogo que tivesse 18 imagens seria uma pena, porque ainda que para a exposição não faria sentido colocar mais imagens, né, porque se entupiria e se desfaria um pouco a relação que a gente fez. Há muitas outras imagens interessantes e que contam sobre essas coisas que a gente está falando. E aí, então, a gente decidiu fazer um livro, que não é bem catálogo, que meio resumisse assim, o projeto. E aqui, sim, a gente fez uma edição maior, com 50 imagens, né? Super discutida, encadeada, toda pensada também, para ter uma narrativa sobre a cidade na forma de um livro. Mas é a minha primeira publicação. Até então eu tenho alguns catálogos também menores, tal, mas que de exposições mais soltas, mais independentes, assim, no sentido, eles não têm nem ISBN, nem tem um registro, uma coisa mais independente, né? E acho que bacana assim de trazer o catálogo. Aliás, se alguém quiser, talvez pudesse. Eu tenho uma certa angústia também em relação ao catálogo, porque assim, quando eu editei essas imagens, existe uma coisa que é o processo de edição da imagem. Eu falando edição, não a edição, a escolha, mas a tiragem, vamos falar assim, de uma imagem, né? Aqui eu determino que essa imagem existe, ela existe desse tamanho e ponto final. Tem imagens aí no catálogo, talvez eu nunca produza, entendeu? Então porque aí eu estou falando, é uma publicação, né? Ela é uma publicação que ela vai dar conta desse projeto, né? Ela dá conta do que foi esse projeto, da abrangência desse projeto. Mas quando eu penso um projeto, eu sempre penso a exposição, né? Então são situações totalmente diferentes. Assim, para mim o uso do catálogo é uma coisa e a aplicação da fotografia no espaço expositivo é outra. Tem imagens que eu sei que elas funcionam numa escala maior, né, que elas precisam de uma certa monumentalidade, né, que essa escala traz, né, desse tamanho, e outras, de cara, eu já vejo uma coisa um pouco mais contida, mais intimista, quase como uma pausa, né, isso não se aplica. Eu tenho imagens, tem fotografias que eu edito também em diferentes tamanhos, em 3 tamanhos, 2 tamanhos, e elas mudam totalmente, né, de um tamanho para o outro, mas a fotografia, ela permite isso, né? Eu acho que eu faço questão de editar, de ter uma edição de tantos para tais imagens. Tem imagens que eu sinto necessidade de editar em diferentes tamanhos, porque
é da natureza da fotografia, não dá para a gente querer fugir e criar obra única, né? Só existe essa fotografia, uma edição de e não é um meio que se reproduz e que tem essa flexibilidade, né? Então, mas aqui nesse caso eu quis direcionar e já pensar as imagens e as edições, né, e os tamanhos, e determinei que seria um tamanho só, porque eu não queria assim, eu queria tentar achar a essência daquela imagem para um determinado formato, né, determinada escala, diria, né.